Eu em Google Meet, gravação, pagar a gravação, tá funcionando. Beleza. Senhores, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Luiz Fernando. Estou na responsabilidade de trabalhar com vocês com as informações das faltas disciplinares que são apresentadas na LEP, na Lei de Execução Penal. Além disso, eu vou falar com vocês também sobre o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Todos esses conceitos, eles são lançados na LEP. Todas essas informações, elas são apresentadas na Lei de Execução Penal. Então, já vamos direto ao ponto, aquilo que é importante. Primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês, das faltas disciplinares, vocês vão encontrar essas informações no artigo 49 da Lei de Execução Penal. São informações importantes? Importantíssimas. Por quê? Porque é o coração da LEP, é aquilo que é mais importante no dia a dia do policial penal. Então, vocês devem obrigatoriamente ter atenção aos pontos que aqui se encontram. Primeira coisa, o artigo 49 ele vai falar para vocês. As faltas disciplinares classificam-se entre leves e médias. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham atenção, as faltas leves e as médias, elas estão lá no REMP. A LEP não fala de falta leve, a LEP não fala de falta média, beleza? Então, quando falarmos das faltas leves e das médias, quem vai tratar dessas faltas leves e médias será o REMP. A LEP, a Lei de Execução Penal, ela só traz previsão de falta grave. Então, dando continuidade às faltas leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e as médias, bem assim as respectivas sanções. Daí vem, parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Isso aqui é bem importante, porque lá no Código Penal vai falar sobre proporcionalidade, vai observar a tentativa na proporção daquilo que deu ou não certo e punir o agente. Aqui não. Se o agente conseguiu ou não, eu vou entender que ele praticou a falta da mesma forma. Um exemplo melhor é quando temos a fuga. Se o indivíduo ele consegue fugir ou ele tenta fugir, ele vai ser punido com a mesma sanção grave da fuga, mesmo que ele não tenha conseguido fugir, mas eu encontrei dentro do estabelecimento, dentro da cela dele, uma qualquer objeto que desse a capacidade de cavar um buraco e ele fugir, ou se não, qualquer ali objeto danificado para que ele pudesse fugir, eu vou sancioná-lo como se ele tivesse fugido, tá ok? A tentativa e a consumação são punidas na mesma proporção. Não fico atrelado à questão de ter tentado uma pena menor que ter consumado uma pena maior. E aqui uma sanção menor e uma sanção maior. Voltamos para poder trazer outros conceitos. Daí vem diretamente os conceitos das faltas disciplinares. Eu quero que vocês tenham cuidado com as faltas graves. Por quê? Existem algumas informações que elas podem vender o candidato acabar errando uma questão por falta de interpretação. E eu já demonstro para vocês. Prestem atenção aqui, que o artigo 50 ele vai nos falar. Olha aqui, ó, que interessante. Ele traz a seguinte narrativa. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, então, primeira delas, incitar ou participar de um movimento de subversão da ordem ou da disciplina. Se porventura o indivíduo participa de um motim, ele vai ser responsabilizado por falta grave. Se ele incita, se ele apoia esse motim, ele vai participar das faltas graves. Então, os movimentos de subversão da ordem, eles estão relacionados a meras condutas que vão de encontro com a disciplina do estabelecimento prisional, quando reúnem-se duas ou mais pessoas que vão praticar condutas que atentem contra a disciplina do estabelecimento prisional, vamos supor que os 3 ou 4 IPLs resolvem fazer greve de fome. Esses IPLs, eles resolvem não comer e resolvem também, junto a isso, demonstrar insatisfação com as atividades da Polícia Penal. Eles já podem ser responsabilizados por um ato de subversão da ordem? Podem. Todos os atos que estão relacionados à subversão da ordem quer dizer que são atos que vão de encontro à disciplina dos estabelecimentos prisionais. São atos que cabem à interpretação do policial penal.
Deixa eu até permitir aqui mais pessoas. Então, são atos, senhores, que vocês vão perceber que cabem à interpretação do policial penal. Eu tenho, a primeiro momento, uma situação onde a polícia penal vai ter a aplicação de todas as suas ali delimitações do que pode e do que não pode em um estabelecimento, dentro de uma cadeia, e daí, se o preso não seguir essa sequência, se o preso não seguir essas atividades da maneira correta, ele não poderá reclamar se for sancionado numa falta disciplinar grave, porque ele praticou um movimento de subversão da ordem, ele praticou uma conduta que é classificada como subversão da ordem. Então, a subversão da ordem, vocês devem sempre entender que ela é subjetiva. Cabe à interpretação do policial penal, cabe também à interpretação do diretor do presídio. O policial penal, para poder fazer a narrativa, e posteriormente o diretor do presídio, para que ele possa ou não sancionar, possa ou não punir esse agente. Subversão da ordem enquadra nesses movimentos de anormalidade. Daí eu tenho motim e tenho a rebelião. Quando falamos do motim da rebelião, daí temos o acionamento do plano de segurança. E isso eu vou explicar para vocês com mais calma, tá bom? Não precisem ficar preocupados, mas o que eu quero que vocês já guardem de imediato é que quando tratamos do motim e da rebelião, temos o acionamento do plano de segurança do estabelecimento prisional. E esse plano de segurança, ele faz com que algumas equipes possam ser acionadas. Por exemplo, quando eu falar do motim, o GIR pode ser acionado, o GIR, o Grupamento de Intervenção Rápida, e quando eu falo da rebelião, daí eu já tenho a possibilidade do COP ser acionado. O COP que vai ser o Comando de Operações Especiais, ali aquelas pessoas que têm a capacidade de operar em necessidades, em adversidades prisionais. Então, COP, Comando de Operações Prisionais ou Comando de Operações Especiais. Voltamos para essas informações que aqui estão. Incitar ou participar de movimento de subversão da ordem ou da disciplina, fugir, e aqui o fugir pouco importa se foi na conduta tentada ou na consumada, se ele tentou fugir ou se ele fugiu, ele vai ter a mesma aplicação de sanção. Eita, desculpa, Jaine. Senhores, peço desculpa. É porque. Desculpa. É porque meu pensamento, ele é acelerado, senhores. E tem hora que, assim, eu vou falando, vai pipocando informação, e eu esqueço que, tipo, eu tô dando aula. Vocês têm que ver. Depois eu vou. Um dia ainda vamos ter a oportunidade de todos correr, e eu vou conversar com vocês, vocês vão ver que isso é até um pouco estranho. E trazendo aqui, só para poder abrir um adendo, eu já tentei o concurso da Polícia Militar e um dos motivos que eu não consegui entrar na Polícia Militar é porque nas duas oportunidades subsequentes, uma atrás da outra, que eu fiz o exame psicológico, foi apresentado excitabilidade elevada. E o que é excitabilidade elevada? São pessoas que têm um ritmo de pensamento muito acelerado. Então, eu estou conversando com vocês, eu estou falando, vai aparecendo informação, pipocando informação, e eu tenho que saber lidar com essas informações para não atropelar elas e não acabar também confundindo e trazendo essa avalanche de informação para vocês. Mas assim, e olha que eu vou selecionando, eu vou trazendo, eu vou tentando selecionar, mas vai aparecendo um monte de coisa na minha cabeça. Peço desculpa, viu? Mas espero que vocês estejam entendendo e que a explicação ela esteja sendo importante. Voltando, vou um pouco mais devagar, até porque domingo de manhã, queria estar aqui te perturbando domingo de manhã. Vamos lá com outras informações. Olha aqui, ó. Vamos voltar. Então, falei da incitação do movimento de subversão da ordem. Peço a vocês que tenham cuidado quanto a ele. E eu tenho dos movimentos de incitação e subversão da ordem. Eu tenho motim e rebelião. Daí eu tenho o acionamento dos planos de segurança. Fugir, eu tenho a possibilidade da modalidade tentada e da consumada. Agora, eu vou entrar no inciso terceiro e nele existem informações que são bem pertinentes para vocês. Uma delas é, olha aqui, ó, olha a narrativa que vai ser apresentada aqui. Deixa eu até
pegar minha canetinha, mesmo que eu não esteja com a mesa digitalizadora, mas eu gosto de rabiscar. Deixa eu, deixa eu pegar aqui, cadê marca-texto? Tá aqui, ó. Essa palavrinha eu quero que vocês já arrisquem no material de vocês. Aqui, ó. Bonitinho. Nossa, Deus. Aqui, ó. Indevidamente, né? Bonito. Tá ok. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Senhores, tudo pode se transformar em um objeto indevido dentro do estabelecimento prisional, desde que não tenha a autorização do diretor. Por exemplo, o IPL, que ele recebe uma lâmina de barbear. O IPL, ele pode ter a lâmina de barbear? Pode. Ele recebe junto ao kit dele uma lâmina de barbear para que ele possa cuidar do seu próprio asseio. Isso é autorizado. Mas existem locais próprios que ele pode usar essa lâmina, existem os momentos próprios para que ele possa, de fato, usar essa lâmina. Ele não vai usar em qualquer momento, ele não vai usar em qualquer local. Se porventura ele encontra-se com essa lâmina de barbear dentro da cela dele, guardada, escondida no colchão, eu vou falar que ele encontra-se com um instrumento capaz de ofender a integridade física de terceiro sem a devida autorização. Então, vários instrumentos são cedidos para os IPLs, porém eu tenho que saber se ele tem a devida autorização para poder utilizar aquele instrumento ou não. Quando for feita uma oficina de qualquer que seja, uma oficina de artesanato, eles vão receber agulhas para poder fazer crochê, mas eles vão receber aquelas agulhas para que eles possam utilizar lá na biblioteca. Eles vão receber essas agulhas para que eles possam utilizar no pátio. Se um IPL pega uma agulha dessa e leva para a cela, ele constará com essa agulha de forma indevida. É onde que ele vai ser responsabilizado pela falta grave. Então ele pode, até um copo de vidro, ele pode receber esse copo de vidro, mas se ele estiver com esse copo de vidro dentro da cela, ele estará com esse copo de vidro de forma indevida, daí ele vai responder pela falta grave. E lembrando que todos esses objetos são objetos que têm a capacidade de ofender a integridade física de outrem, seja ele qual for. Caberá também a interpretação do diretor do presídio e do policial penal, para que eles possam responsabilizar esses IPLs pela prática, porventura, que eles estiverem ali vinculados ou executando. Exemplo, copo de vidro, gilete. E uma coisa que vocês vão perceber quando vocês estiverem nas unidades prisionais é que os presos eles costumam fazer alguns buracos nas celas, buracos dos mais diversos possíveis, mesmo poder guardar até artigos pessoais. Nisso, alguns presos, por maldade, eles costumam colocar gilete nesses buracos, para quando o policial penal for fazer um bate-cela, o policial penal enfiar a mão ali e acabar cortando a mão. Então, em alguns momentos que vocês forem fazer bate-cela, vocês têm que ter até essa maldade, porque o preso ele pode deixar uma gilete dentro daquele buraco e você acabar cortando a sua mão. Lembrando que eu só posso responsabilizar o preso se eu conseguir identificá-lo e apontar que foi ele que praticou aquela conduta. Se numa cela existe 60 IPLs, eu não conseguir apontar quem foi o responsável por aquela prática, por ter colocado aquela gilete dentro daquele buraco da cela, não tem como responsabilizar ninguém. Vai ficar um apontamento sem pessoa a ser responsabilizada, infelizmente. Conseguiu entender a questão do objeto indevido? E por que que eu risquei esse indevidamente? Porque na hora da prova, o examinador de maldade, ele pode tentar suprimir essa palavra indevidamente, deixa da seguinte forma, vou até passar de preto aqui, para que vocês tenham, aqui ó, passar de preto, para ficar melhor. Aqui, ó, deixar tudo preto. Aí o examinador coloca, possui um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Se aparecer só dessa forma, a questão não está incorreta. A alternativa não está incorreta. Ele tem que possuir esse objeto de maneira indevida. Não tem problema ele possuir uma agulha, não tem problema ele possuir uma picareta, uma pá, uma tesoura, uma faca. Desde que
ele não esteja na condição de possuir esse objeto de forma indevida. Beleza? Então tenham atenção e tenham cuidado quanto a isso. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Sempre devemos trabalhar com esse conceito. Possuir indevidamente. Conseguiram entender até aqui? Estão conseguindo visualizar as informações lançadas? Não, excelente. Outro conceito também, eles podem deixar o devidamente também, possuir devidamente, e vocês lerem rapidamente e acabar errando a questão. Uma coisa que eu quero que vocês tenham atenção, Michael, na hora da prova, se forem fazer questões da LEP, leiam com muita atenção, porque existe muito detalhe da LEP que pode aparecer de forma bem pequena e vocês acabarem errando esse detalhe, porque o examinador instaurou uma baita pegadinha. Deixa eu mostrar aqui, ó, como você bem trouxe. Deixa eu até apagar aqui e demonstrar. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, apagando. O examinador ele faz isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a marca texto agora. Aqui, ó. Deixa eu até colocar. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Possuir devidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Se deixa desse jeito, a questão não tá, ele não vai praticar a falta grave. Se ele possui devidamente esse instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, não tem problema algum. O objeto tem a capacidade de ofender um terceiro, mas ele tem autorização para possuir aquele objeto. Ele está lá na cozinha, ele está no rancho, mas ele tem autorização para ficar com aquela faca no rancho, na cozinha. Não tem problema algum. Beleza? Tenham atenção quanto a isso, tenham cuidado com essas informações que aqui foram lançadas. Ok? Destacado isso, deixa eu apagar. Agora eu estou falando um pouco mais devagar, eu estou conseguindo seguir uma sequência sem estar acelerado. Eu acho que eu estou acelerado a corrida até agora. Bati 5 km de corrida ali na Pampulha agora há pouco, então chego também um pouco acelerado. Dito isso, vamos voltar. Temos também a previsão de provocar acidente de trabalho. Existe uma diferença entre provocar e sofrer. E eu já vi questão de prova aparecer na narrativa: sofrer acidente de trabalho. O cara sofreu um acidente, ele não vai ser responsabilizado por nada. Mas o indivíduo que provoca, vamos supor, ele deixa uma madeira solta para que os outros colegas possam cair, ou ele deixa uma madeira solta para que ele mesmo possa cair, forjar um acidente e assim não ter que trabalhar. Lembrem-se, senhores, o trabalho ele é um dever e um direito do preso. O trabalho, ele é importantíssimo para o preso. Se ele tenta forjar algo para fugir desse trabalho, ele vai ser responsabilizado. Ele cria um ambiente para que ele não venha trabalhar. Ele forja um acidente de trabalho. Ele provoca, então, um acidente de trabalho. Ele vai ser responsabilizado por falta grave. Se ele provocar um acidente de trabalho perante a ele mesmo ou perante a terceiro. Então, provocar acidente de trabalho, sofrer acidente de trabalho não traz responsabilização se foi ali uma situação que ele não provocou, mas se ele provoca, ele vai responder por esse fato de ter provocado acidente de trabalho e automaticamente ele vai responder por uma falta grave. Ok? Dito isso, vamos dar sequência. Inobservar os deveres previstos no inciso segundo e quinto do artigo 39, só voltar neles aqui para vocês terem noção. Segundo e quinto do artigo 39, eu deveria ter deixado ali, agora que eu tô. 39 aqui, ó, o segundo. Eita, passou demais. Volta aqui. Oh, meu Deus. Volta, volta. Aí que tá voltando. Do 39, 37. Tá aqui, ó. Segundo. Oh, meu Deus, fica quieto o negócio. Aí, senhores, que o slide ele tá com um delayzinho aqui. Aí eu vou. Isso, tá aqui, ó. Constitui deveres do condenado. Aqui, ó. Se ele deixar de observar a obediência ao servidor e o respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar.
E se porventura ele não trabalhar? Uma coisa que é importantíssima, o trabalho é um direito e um dever do preso. Se o preso não trabalha na unidade prisional, ele é responsabilizado por uma falta grave. Se o preso se recusa a trabalhar na unidade prisional, ele é condenado à falta grave. Outra coisa, ele tem que respeitar, e além de respeitar, ele tem que obedecer todas as ordens do policial penal. Se ele não obedecer essas ordens do policial penal, ele é responsabilizado por uma falta grave. Então você vai fazer um bate-sela, manda o preso sair em fila indiana. Porém, o preso ele não executa essa voz de comando. Você consta em nota que o preso ele não seguiu o conceito de obediência e respeito ao servidor ou a qualquer pessoa que ele tem que se relacionar. Ele vai ter a aplicação de uma falta grave? Vai. E essas faltas graves, professor, o que pode ocasionar ele? Eu posso colocar ele em isolamento, ele pode perder regalias, ele pode perder até mesmo, em casos específicos, direito ao banho de sol, ter o banho de sol suspenso por determinados dias. Mas eu vou explicar isso para vocês com maior calma. Eu vou trazer esse contexto das sanções para vocês. Deixa eu só voltar aqui para não trazer muita informação em pouco espaço de tempo. Então vamos lá. Desrespeito a servidor, falta grave. Não trabalhar, falta grave. Então eu já coloquei para vocês: incitar movimento de subversão da ordem, fugir, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de terceiro, provocar acidente de trabalho e descumprir. Agora vamos voltar aqui. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Só falar com vocês pelo seguinte fato: eu pulei esse contexto do regime aberto porque eu queria antes falar sobre a questão do trabalho, porque a primeiro momento eu falo provocar acidente de trabalho e eu quero dar continuidade com essa narrativa do trabalho. Além de provocar o acidente de trabalho, existe também a questão relacionada a descumprir, ou se não, não literalmente não trabalhar, descumprir as determinações do trabalho. Junto a isso, eu quero que vocês tomem cuidado, porque mesmo que ele esteja no regime aberto, ele tem que ir para a casa do albergado. E lá na causa do albergado, ele tem uma série de coisas que ele deve cumprir. A casa do albergado, ele quer aplicar ao preso condições de autodisciplina, mas lá ele tem que seguir esses regramentos de autodisciplina. Ir de manhã para a rua e à noite voltar para a casa do albergado. Ter tratamento cordial com os demais colegas que lá estão e executar atividades específicas para a manutenção da casa do albergado. Se ele descumprir tudo isso, mesmo lá na casa do albergado, ele pode ser responsabilizado por uma falta disciplinar. E quando responsabilizado dessa falta disciplinar, ele vai ser responsabilizado de uma falta grave, beleza? Guardem isso. Duas coisas que podem trazer prejuízo para o IPL. Descumprimento de monitoração eletrônica também pode fazer com que ele venha responder por falta grave, e descumprimento das ordens relacionadas a o regime aberto também pode fazer com que ele possa responder por falta grave. E isso eu estou falando da LEP. Depois eu vou explicar para vocês que no REMP temos alguns detalhinhos que devemos observar. Mas na LEP, na Lei de Execução Penal, o descumprimento de monitoração eletrônica classifica-se como falta grave, e o descumprimento das regras do regime aberto também constitui falta grave. Na LEP, tá? Anota aí no cantinho do seu caderno. A LEP fala que o descumprimento do regime aberto falta grave, e o descumprimento de procedimento de monitoração eletrônica também é falta grave. Guarda isso, que depois eu vou voltar com vocês nessa informação quando estivermos trabalhando no REMP. Mas eu não vou trazer agora não, para não confundir a cabeça de vocês. Vamos voltar. Depois, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Eu quero só fazer um adendo aqui, que qualquer aparelho que dê a capacidade de comunicação com o mundo externo. Então pode ser celular, pode ser tablet, pode ser notebook, qualquer desses aparelhos. Agora,
por decisão do STF, se o preso não for pego com aparelho celular, mas for pego com carregador de celular, ele não pratica nenhuma falta, tá bom? O carregador do celular não faz com que ele venha responder por nenhuma falta disciplinar. Anotem isso. O carregador do celular não enseja a ele responsabilização por falta disciplinar, mas o aparelho propriamente dito, que garante a ele essa comunicação com o mundo externo, faz com que ele responda. E se o aparelho estiver descarregado, professor? Ainda assim, se esse aparelho está descarregado, ainda assim ele responde por uma falta disciplinar. Eu tenho que observar que o carregador não faz com que ele responda, mas o aparelho celular faz com que ele venha responder. Tá ok? Dito isso, voltamos aqui. Se porventura ele se recusa a participar ou ceder material genético para a condição de identificação do perfil genético. Vocês lembram que eu falei para vocês que aqueles presos que praticam crime de estupro, crimes violentos e graves contra a pessoa, e ali existem as delimitações, mas melhor exemplo é o crime de estupro. Quando esse preso ele pratica o crime de estupro, obrigatoriamente ele vai ter que ceder material genético dele. Pois é, se ele se recusa a ceder esse material genético dentro do estabelecimento prisional, ele vai ser responsabilizado por falta disciplinar grave, tá ok? A negativa para a cessão de material genético para fazer exame faz com que o preso responda por uma falta grave. Senhores, as sanções disciplinares, elas podem ser aplicadas aos presos condenados e aos presos provisórios. Beleza? Guardem isso. Preso provisório também pratica falta grave. Porque eu já vi questão de outros estados trazendo a seguinte narrativa: somente aos presos condenados poderá ter a possibilidade de aplicação de falta disciplinar. Errado. Tanto o preso condenado quanto o preso provisório, ambos podem responder por faltas disciplinares. Dando sequência, deixa eu explicar para vocês. Os presos que estão cumprindo penas restritivas de direito também podem praticar faltas graves. E quais são essas faltas graves? Só para poder condensar, isso aqui não cai muito, mas se cair, vocês já vão trabalhar com material completaço. Vamos lá, comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que, primeiro, descumprir injustificadamente a restrição imposta, e segundo, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta, e terceiro, inobservar os deveres previstos no inciso segundo e quinto. O primeiro deles vai ser relacionado à questão de obediência ao servidor e o quinto vai relacionar-se ao trabalho. As penas restritivas de direito são aquelas: limitação de final de semana, aplicação de cesta básica, trabalhar em locais que vão ter atividade ao público, por exemplo, ele vai trabalhar numa escola ou coisa do tipo. Se porventura ele descumpre essa limitação de final de semana, ele vai responder por uma falta grave, porque ele vai descumprir injustificadamente a restrição imposta. Retardar, vamos supor que ele vai na escola e ele tem a atividade de porteiro. Ele não pratica essa atividade da maneira correta. Ele vai responder por uma falta grave, tanto por não observar os deveres do trabalho, como por retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação que a ele foi imposta. Mesmo que ele esteja ali trabalhando com uma pena restritiva de direito, condenado por uma pena restritiva de direito, ele ainda assim pode praticar uma falta classificada como grave. Estão entendendo? Eu estou falando muito rápido, tá bacana aqui a situação, vocês estão conseguindo visualizar tudo que é interessante? Agora eu quero entrar em uma parte com vocês que cai muito. Então eu quero que vocês tenham muita atenção, porque isso aqui despenca em prova, que é o quê? O regime disciplinar diferenciado, o RDD. Ele aparece muito em prova. Eu não quero que vocês errem. Eu não quero que vocês tenham aqui informações equivocadas quanto ao RDD. Primeiro, o que é o RDD? Ele é classificado como regime disciplinar diferenciado. Ele é uma sanção disciplinar. Porém, ele é uma sanção disciplinar
aplicada em decorrência a casos mais graves. E o RDD, excepcionalmente, ele pode ser utilizado na LEP em decorrência de presos que possuem ou que têm alguma relação com facção criminosa. Então, o RDD, a primeiro momento, ele vai ser uma sanção disciplinar e, em casos excepcionais, ele pode servir também para presos que são os cabeças das facções criminosas. E, por serem os cabeças dessas facções criminosas, existe a necessidade de um cuidado maior com eles. Então, vamos começar a trabalhar com RDD para que vocês possam começar a entender o que ele é e como funciona. Primeira coisa, o que é o RDD? O artigo 52, ele vai explicar para vocês. Então, vamos na inteligência desse artigo. Ele vai falar: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e aqui eu quero até que vocês tenham muita atenção. Para que ele possa ser enviado para o regime disciplinar diferenciado, ele tem que obrigatoriamente praticar um crime doloso. Uma coisa é o seguinte: um indivíduo que, porventura, tenha fugido do estabelecimento prisional, ele já vai ser enviado de cara para o RDD? Não. Mas o indivíduo matou o seu algoz dentro do estabelecimento prisional, ele vai ser enviado para o RDD? Pode ser enviado, porque ele praticou um crime doloso e esse crime doloso pode, talvez, ter ocasionado subversão à ordem e à disciplina na unidade prisional. Aquele fato dele ter matado seu algoz causou uma repercussão e os demais colegas foram cobrar dele essa atitude que ele teve. Então, os colegas, eles tiveram um ato de tentar agredir ou até mesmo agredir ele. Todos os colegas juntaram nele e agrediram ele. Pode ser que, então, a partir daí, ele venha é, causar uma subversão da ordem? Sim. Então, ele pode ser enviado para o regime disciplinar diferenciado? Pode. Então, vamos voltar com calma aqui, para que vocês possam começar a entender essa ideia. A prática de fato previsto como crime doloso, e aqui vocês devem riscar, porque o examinador ele pode chegar lá na prova e colocar crime culposo, deixa eu até riscar de caneta amarela, para vocês não errarem. A prática de fato previsto como crime doloso, dolo na conduta, como crime doloso, constitui falta grave. E quando ocasionar subversão da ordem ou da disciplina internas, sujeitará o preso provisório, e é um ponto também importante, porque tanto o preso provisório quanto o condenado, ambos podem ser enviados para o estabelecimento, o estabelecimento, no caso aqui, o RDD. Deixa eu colocar aqui. Sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Senhores, guardem essas características que elas mudaram recente, elas mudaram no ano de 2019. E isso, até hoje, traz algumas pegadinhas em prova. E isso faz com que até hoje alguns examinadores eles substituam algumas palavras para poder induzir o candidato a erro. Vamos lá. Qual que é a duração máxima do RDD? Qual que é o tempo máximo que um preso ele pode ficar no RDD? Duração máxima de até 2 anos. Duração máxima de até 2 anos. E esse até aqui, ele é interessante. Por quê? O examinador ele pode vir na sua prova e colocar: o RDD, o regime disciplinar diferenciado, terá a duração de 2 anos. Se aparecer isso na sua prova, está correto? Não, porque ele pode durar até 2 anos, mas o RDD ele não tem 2 anos de duração, ele vai até 2 anos, mas não quer dizer que todo regime disciplinar diferenciado dura 2 anos obrigatoriamente. Esse RDD, ele é uma situação onde eu envio o preso para uma cela específica e lá ele vai ter um tratamento específico, ele vai ter um procedimento totalmente diferente dos demais presos, tá bom? Só para vocês entenderem inicialmente o que é o RDD, mas esse RDD, ele segue essa ideia, beleza? Então, voltamos.
duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, se precisar novamente, após 2 anos, aplicar em outro momento um novo RDD, porque o preso praticou uma nova falta grave, que é um crime doloso, que causou subversão da ordem, eu posso aplicar um novo RDD para ele? Posso, sem problema algum. Na continuidade, olha o que, que aparece, olha as informações. Ele vai ser recolhido em uma cela individual, uma cela própria, para que ele possa ter um tratamento próprio. Então, todas as vezes que eu mando ele para o RDD, eu vou mandar ele para a solitária, professor. Já ouvi esse termo. O preso está na solitária. Mais ou menos isso, mas não podemos utilizar o termo solitária porque isso fere os preceitos de direitos humanos. Então, ele é enviado para uma cela individual. Daí, ele passa a ter visitas quinzenais. Senhores, parece bobo isso aqui, mas essa palavra quinzenais pode muito bem ser substituída para o termo visitas semanais e causar uma baita pegadinha na sua prova. Ou, se não, o examinador colocar, terá direito à visita uma vez ao mês. Aí o cara ele vai calcular, aí o aluno ele vai calcular, são visitas quinzenais, então eu calculando aqui, o mês tem 30 dias, então vai ser a cada um mês. Errado. Visitas quinzenais não quer dizer que ele vai ter apenas uma visita por mês. A cada 15 dias ele terá visitas. E voltem aqui para que possamos prestar atenção. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equiparadas para impedir contato físico e passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Eu só quero que vocês lembrem, mas aqui não precisa tanto disso, que ele vai fazer as visitas em um local chamado parlatório. O termo é parlatório. Parlatório. Então, ele executa essas visitas no parlatório e lá ele vai ter direito a ter contato com essas 2 pessoas da família. Além disso, a visita que ele recebe no RDD é uma visita com duração de 2 horas. Diferentemente da visita comum, a visita do RDD ela tem uma duração de apenas 2 horas. E daí, eu tenho também a possibilidade do banho de sol, quando ele estiver no RDD, mas esse banho de sol ele vai ser limitado. Eu tenho prazo limitado. Diga-me, Michael, tá gostando de ver sobre o RDD ou sobre a questão da aula? Daí vai falando que eu vou acompanhando aqui as suas mensagens. Direito do preso à saída de cela. Vou até gravar isso aqui, ó. Vou gravar para vocês e postar lá no Instagram. Opa. Ah, não, aqui eu não tô na gravação, não. Tá aí, senhores. Para quem não conhece o RDD, tô passando aqui para os meninos do Telegram quais são as classificações. E esse RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, ele possui várias informações que são informações bem detalhadas e que merecem muita atenção e que podem cair na sua prova. Então, tomem cuidado para não errar. Deixar desse jeito, tá bom. Depois eu posto lá. Senhores, voltem aqui. Ah, tá, tô entregando. Senhores, isso aqui tem só coisa. Se cai na prova, derruba muito candidato. E eu fiquei preocupado quando eu estava vendo ali que vocês fizeram algumas questões sobre LEP. Quando pegou a parte disciplinar, deram algumas derrapadas. Então, eu quero que vocês venham aqui e tenham atenção. Direito de saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, quando falarmos do banho de sol para o RDD, ele tem prazo diferenciado. Esse banho de sol ele vai ser de prazo de 2 horas, e aqui, uma coisa que é interessantíssima, que se o examinador fizer, ele vai derrubar muito candidato, porque olha aqui, ó, olha que interessante. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias. Aí vem o examinador e coloca direito à saída da cela por até 2 horas. Não, o preso ele tem direito de 2 horas de banho de sol. São 2 horas de banho de sol. E vocês vão ver quando estudarmos
o REMP e falarmos do banho de sol para o preso comum, que o banho de sol para o preso comum é de pelo menos 2 horas. O banho de sol para o preso que está no RDD da LEP é um banho de sol de 2 horas, beleza? Então, guardem essa informação. Tenham cuidado e tenham atenção quanto a isso. O banho de sol do RDD é de 2 horas. O banho de sol do RDD é de 2 horas. Se o examinador colocar na sua prova de até 2 horas, isso faz uma puta pegadinha e te derruba, te deixa ali sem rumo. Mas ele pode fazer isso, ele tem a caneta nas mãos. Direito do preso de saída de cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, lembrando que esses presos eles não podem ser da mesma facção, eles não podem ser do mesmo grupo criminoso para evitar qualquer possibilidade de contato, informação ou qualquer possibilidade de uma trama criminosa entre esses presos. Daí eu tenho a continuidade, porque, olha aqui que interessante, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equiparadas para impedir contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Duas coisas importantes. O advogado, ele sempre terá, independentemente de qual seja a situação do preso, ele sempre terá direito de entrevistar o seu cliente de maneira reservada e sem nenhum acompanhamento, sem nenhum. Quando eu falo acompanhamento, é interferência, é alguém escutando. Vai ter alguém lá na porta, mas não vai ter alguém escutando o que o advogado está conversando com o preso. Agora, os familiares, eles serão monitorados. Os familiares, eles serão acompanhados. O preso que encontra-se no RDD, ele vai ter o direito à visita, mas a visita acompanhada e monitorada. O preso que encontra-se no RDD, ele vai ter acompanhamento em tudo que ele fizer. Agora, o advogado é o único que tem direito à entrevista reservada com o preso que encontra-se no RDD. Junto a isso, olha que interessante, o preso que encontra-se no RDD, ele tem direito às audiências que serão executadas preferencialmente por videoconferência. E aqui eu quero que vocês tenham um certo cuidado, porque, olha aqui, ó, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Sabe o que o examinador vai fazer lá na sua prova? Vai colocar obrigatoriamente por videoconferência. Ele vai trazer os presos que encontram-se no regime disciplinar diferenciado vão participar de audiências obrigatoriamente por videoconferência. Tá errado. Eu vou dar a possibilidade, preferencialmente por videoconferência. O preferencialmente não é obrigatoriedade. Senhores, isso aqui é típico de cair em prova e quando cai em prova, causa muita confusão. Então eu peço a vocês que tenham atenção e tenham cuidado para não errar, porque é uma ideia simples, mas é uma ideia simples que pode tirar uma questão que é uma questão importante. E temos aquelas questões que são as questões de vala comum, onde todo mundo vai errar, você não vai errar e vai ganhar um ponto a mais e não vai ficar na nota de corte. O importante é não ficarmos na nota de corte. Temos garantia que vamos ser chamados entre os primeiros, beleza? Dito isso, vamos voltar às nossas informações que aqui foram lançadas. Então, participar de audiências judiciais que vão ser executadas preferencialmente por meio eletrônico, por videoconferência, então, meio eletrônico ou videoconferência vai dar na mesma, garantindo-se a participação do defensor mesmo no mesmo ambiente do preso. Tem mais informação sobre o RDD? Tem. E aqui vai entrar uma parte que é bem interessante e que vocês devem observar o RDD em dois momentos. Falamos do primeiro momento do RDD, mas vamos falar do segundo momento desse RDD. Então voltem aqui, prestem atenção. O regime disciplinar diferenciado, olha aqui, esse é o segundo momento. Peço que observem esse segundo momento com uma calma, porque ele traz uma outra ideia de um
outro RDD, mas que ele tem a mesma aplicação, que ele tem o mesmo contexto. Voltem comigo para que vocês possam entender ele. Então vamos lá. E outra coisa, já podem anotar aqui uma ideia que ela vai ser pertinente para vocês. O RDD, ele quando aplicado, ele é aplicado pelo juiz, tá bom? Mas eu explico daqui a pouco por que que eu quero falar isso com vocês. Mas olhem que ideia interessante. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que, inciso primeiro, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Esse indivíduo aqui, ele não praticou falta disciplinar. Até agora, todos aqueles que estávamos falando, eles tinham praticado faltas disciplinares. Então, por isso que eles estavam sendo enviados para o RDD. Esse aqui não, ele não praticou falta disciplinar, mas ele é classificado como de alta periculosidade. E por ser classificado de alta periculosidade, ele tem que ficar no RDD para a proteção do estabelecimento prisional e para a proteção de todos aqueles que ali se encontram. Então, é um indivíduo que ele é chefe de facção, e eu sei que ele pode trazer um risco de fuga. Então, ele não praticou nenhuma conduta ilícita, mas eu vou enviá-lo para o RDD porque ele é perigoso, ele possui alto grau de periculosidade. Então, se aparecer uma questão da prova falando para vocês que indivíduos de alta periculosidade também podem ser enviados para o RDD, vocês vão falar que sim, porque se eles colocarem em alto risco a ordem e a segurança do estabelecimento prisional, eu tenho essa possibilidade de enviá-los para o RDD. E vamos continuar, porque temos mais informações sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Novamente, voltamos ao contexto dos indivíduos que estão numa característica de serem perigosos, mas esses aqui não são os cabeças. Esses aqui, eles têm envolvimento com facção criminosa. E pelo mero fato de terem envolvimento com facção criminosa, eles vão responder por condição do RDD. Eles não vão ter a aplicação de sanção disciplinar, mas eles vão ter o envio para o RDD, para o regime disciplinar diferenciado. Então, grave. Se o indivíduo pertencer à facção criminosa, ele pode ser enviado para o RDD. Se o indivíduo for o cabeça da facção criminosa, ele vai ser enviado para o RDD. Olha aqui, ó. Sobre quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação ou milícia privada, independentemente da prática de falta disciplinar. Daí vem o examinador na prova e coloca desde que também tenha praticado falta disciplinar. Está errado. Lembrem-se, se ele tem relação com facção criminosa, pelo mero fato dele ter relação com a facção criminosa, ele pode também ser enviado para o RDD. Voltamos a mais informações, porque são várias informações condensadas em um prazo até curto, mas que são importantes. Parágrafo terceiro. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. E aqui é uma coisa que pega. Por quê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu até arriscar. E aqui temos um obrigatoriamente. Lembra que as audiências em videoconferência seriam possibilitadas, preferencialmente. Agora, se o indivíduo ele tem essa atuação, se o indivíduo ele possui relação com facção criminosa que atua em 2 ou mais estados da federação, ou seja, são aqueles narcotraficantes, são aqueles narcoterroristas. Infelizmente, nosso governo não quis classificar algumas facções criminosas como terroristas, mas são organizações terroristas. Esses indivíduos, eles quando estiverem em vinculação a essas facções criminosas, essas grandes facções, como por exemplo o TCP, o Terceiro Comando Puro, quando tiverem relação com o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e também com o Comando Vermelho, entre outras, o ADA também, mas o ADA ele não tem tanta ramificação como o TCP, como o PCC e como o Comando Vermelho. Essas facções, elas, quando possuem representantes que são presos, eles vão
ser enviados para o regime disciplinar diferenciado e obrigatoriamente eles serão enviados para cumprir esse regime disciplinar diferenciado em estabelecimentos prisionais federais, que são os estabelecimentos prisionais classificados como de segurança alta ou de alta segurança. Alta segurança, segurança máxima, vai dar na mesma, beleza? Tem mais informações, professor? Tem, calma aí que a gente não acabou, não. Vamos lá, agora estamos caminhando para o fim, mas ainda não acabou. Vamos lá. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano. Senhores, no caso onde eu estou tratando dos presos que estão no RDD em decorrência de vinculação com facção criminosa, eu vou fazer a análise de necessidade desses presos no RDD a cada 1 ano. Então, eu posso ir prorrogando por mais 1 ano? Posso. Posso prorrogar por mais 1 ano? Posso. Posso prorrogar por mais 1 ano? Posso. Daí, enquanto eu visualizar a vinculação desse preso com a facção criminosa, eu vou prorrogando por mais 1 ano e mantendo ele nesse regime disciplinar diferenciado. Beleza? Na condição que eu quero que vocês tenham muita atenção é porque nesse regime disciplinar diferenciado que é trabalhado com facção criminosa, ele é existente para poder fazer com que o preso perca relação com essa facção criminosa. Por isso que eu falo sobre esse contexto de mandar ele para uma cela individual e não ter contato com os demais colegas da mesma facção, para eu garantir que ele vai perder esse contato. Enquanto ele tiver contato com a facção criminosa, eu vou manter nele no RDD. Quando eu perceber que ele não tem mais contato, daí eu volto ele para a vida normal. Beleza? Voltando aqui, só fazer um outro adendo que é importante, que é do parágrafo 6º, e ele fala para vocês: a visita do que trata o inciso 3º do caput desse artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Só, e aqui agora o policial penal. Os presos que estão no RDD, eles têm a visita monitorada e, além disso, as visitas que são executadas por eles são gravadas. Se perceber alguma coisa de diferença, eu posso, diretor do presídio, eu sendo diretor do presídio, pedir autorização judicial para que os policiais penais eles possam ter acesso àquela gravação e visualizar se teve alguma coisa de ilícita. Aconteceu isso há pouco tempo com Marcola, onde descobriram que ele estava nas visitas conversando sobre códigos, com a esposa dele e meio que determinando algumas ordens para o ambiente externo. Por que que eles conseguiram aquilo? Porque o Marcola, ele está em um presídio de segurança máxima, lá ele está no RDD e lá eles estão acompanhando ele dessa forma. Senhores, só voltando aqui a outra informação, o parágrafo 7º, ele traz um contexto importantíssimo. Tudo aqui que eu estou falando é importantíssimo, mas tem algumas coisas que são mais importantes que outras. E o que que vai falar o parágrafo 7º? Após os primeiros 6 meses do regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita que trata o inciso 3º, ou seja, visita física ao contato presencial da família, do caput desse artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Perceberam que não aparece a palavra quinzenais? Olha para você ver, a primeiro momento, vocês vão ver lá que as visitas vão ser quinzenais. Mas quando eu falo dos contatos telefônicos, eu crio essa possibilidade que esse preso ele tenha um contato telefônico 2 vezes ao mês e cada contato telefônico será pelo prazo de 10 minutos. O que que o examinador pode fazer aqui para poder te derrubar e jogar no buraco? Colocar a seguinte informação, que as ligações ocorrerão de forma quinzenal e deixar a questão incorreta. As ligações são 2 vezes por mês e 2 vezes por mês no limite de em cada ligação 10 minutos. E essas ligações só podem acontecer se no prazo de 6 meses que o preso está preso, ele não receber nenhuma visita.
Daí eu posso abrir essa possibilidade. E essas ligações são monitoradas? São monitoradas. Podem ficar tranquilos que essas ligações elas serão monitoradas, tá ok? Todas essas ligações elas acontecem de uma forma monitorada. Senhores, aquilo que era mais importante, aquilo que era mais pertinente sobre o regime disciplinar diferenciado, eu trouxe na aula para vocês. Foi uma aula um pouco mais extensa, mas foi uma aula um pouco mais extensa que falamos somente de sanções disciplinares. Pode ir lá fazer questões de RDD, Michel, que eu vou e depois manda mensagem para mim. Michel não, Michael. Eu vou ver se eu consigo postar aqui umas 3 questões para vocês lá no grupo para que vocês possam demonstrar se vocês estão afiados ou não. Deveria nessa aula também ter trazido algumas questões de RDD para ver se ia dar certo. Então vou postar lá no grupo agora, pode ser? Vou postar. Vou finalizar a aula aqui e vou postar questões no grupo. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha sido uma aula produtiva e fico à disposição para retirar qualquer dúvida sobre essa matéria. Beleza? Muito obrigado. Fico muito feliz por vocês terem participado da aula nesse domingão de manhã que dá uma preguiça de participar de aula. Eu entendo, super entendo vocês, mas vai valer a pena. Podem ter certeza que vai valer muito a pena. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir. Deixa eu só parar a gravação aqui. Parar a gravação.